Olá pessoal do sétimo ano, muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática da semana. Espero que todos vocês estejam bem e espero que vocês tenham curtido o máximo o final de semana que se passou e vamos dar continuidade com os nossos conteúdos. Eu quero confessar para vocês que já não aguentava mais chegar o momento da semana onde a gente iria explicar para vocês especificamente os conteúdos de equações do primeiro grau. Então eu quero nesse dia aqui transmitir com muita alegria que até que enfim, a partir de hoje, a gente vai começar a apresentar para vocês como são as equações do primeiro grau, quais conceitos, quais ideias vocês devem fixar na mente de vocês e quais estratégias no momento de resolver uma equação do primeiro grau. Então, a partir de hoje, a gente vai estar trabalhando com esse tema. Fique à vontade, organize o seu espaço, o seu material, a sua atividade, porque a nossa aula de matemática já vai começar. Vou chamar o vídeo e na volta a gente volta com os exercícios. Segue o vídeo! Ok, pessoal, até que enfim chegou o período em que estaremos falando a respeito das equações do primeiro grau. Trarei para vocês hoje alguns conceitos iniciais e também algumas ideias que vocês podem estar utilizando no momento de resolver essas equações. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos relembrar aqui o que é que vem ser incógnita, né? Elas representam algo que desconhecido, algo que eu não sei o valor, que eu quero descobrir. Vamos pegar o seguinte exemplo. Nesse exemplo aqui você tem a figurinha somada com 2, que é igual a 5. Você consegue descobrir qual que é o valor da figurinha, do emoji? Se você pensar um pouquinho, vai chegar certamente ao valor da figurinha 3, certo? Pois 3 somado com 2 é igual a 5. Então nós temos que o valor da figurinha tem que ser igual a 3 para que a conta feche. Pronto, a figurinha era meio incógnita, era um valor desconhecido e deu para descobrir o valor dela, tá certo? Portanto, ela tem que ser 3 para que a conta feche, beleza? Porém, na linguagem algébrica, a gente não vai ficar do sétimo ano em diante colocando figurinhas, uma bonequinha. Não, a gente vai utilizar letras, tá certo? Para representar as incógnitas. Esse problema que a gente acabou de resolver, a figurinha mais 2 é igual a 5. O valor da figurinha é 3. Esse problema, a partir de agora, vai ser nesse formato aqui, ó. No lugar de uma figura, eu vou utilizar letras. É muito comum os matemáticos utilizar o X. Isso é um costume, tá bom? Até por isso, nesse ano, a gente não está mais utilizando o X para multiplicação, né? No lugar da multiplicação, a gente coloca um ponto, porque o X a gente vai estar utilizando bastante nas equações, tá bom? Depois a gente vai mostrar por que as pessoas utilizam mais o X, tá bom? Não precisa ser sempre o X, tá certo? Mas, usualmente, os matemáticos se habituaram a utilizar o X. Então, no caso, né, o valor é o mesmo, né? O número que eu tenho que colocar aqui no lugar do X para fechar a conta é o 3. Portanto, a solução, a resposta da equação é o X é igual a 3. Tá bom? Você sabia que acabamos de resolver uma equação? Sim, as equações são basicamente aquilo ali. Claro que eu posso pegar, né? Vocês vão ver durante a continuidade desse assunto, que elas estarão em situações mais complexas. Digamos que se aqui fosse um jogo de videogame, aqui é que nós estamos agora, que nós estamos na fase 0, tá certo? Por enquanto, queremos mostrar para vocês como é a estrutura de uma equação, tá bom? Então, o que é uma equação? São sentenças matemáticas que possuem incógnitas, variáveis, letras, né? E tem que ter também uma igualdade, tá certo? Então, para ter equação, para que seja uma equação, eu tenho que ter as letras, que vão representar um valor desconhecido, e o sinal de igualdade, tá certo? Que é para poder a gente descobrir o número que tem que colocar para fechar a conta. Por exemplo, x mais 7 igual a 12. É uma equação, ó, porque tem uma letra e tem um sinal de igualdade. Y menos 3 igual a 10 também é uma equação, tem a letra e o sinal de igualdade. Do mesmo jeito aqui, ó, 2 vezes A igual a 16 também é equação. 17 menos M igual a 15 também é. Então, todos esses 4 exemplos aqui
configuram uma situação de uma equação, tá certo? Então, a partir de hoje, para você quiser saber quando que estamos tratando de equações, é só saber se tem letra e o sinal de igualdade. Vamos aqui então exercitar se você consegue identificar equações, tá certo? Dessas aqui. São sentenças, são expressões algébricas e você precisa verificar quais delas são equações e quais delas não são equações. Tá bom? O que você acha? Vamos lá então. Vamos então para a nossa primeira situação aqui. Nós temos A mais 3. Você acha que A mais 3 é uma equação? Lembrando que para ser equação tem que ter o sinal de igualdade e a letra, não é verdade? Então aqui no caso A mais 3, o que a gente tem? Você vai ver que até que tem a letra, porém não tem o sinal de igualdade, né? Portanto não é uma equação, né? Tem a letra, tem a incógnita A, mas não tem o sinal de igualdade. Então o número que eu tenho que colocar a conta aqui para fechar a conta. Aí você, oxente, que conta? Nem tem uma conta, não tem nenhum resultado. Então não configura uma equação, tá certo? Não configura uma equação. Segunda sentença, 2 mais 2 é igual a 4. Apesar de sim, né, que é verdade, 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma conta, é uma expressão numérica, mas não é uma equação. Por quê? Porque apesar de ter o sinal de igualdade aqui, ó, você não tem nenhuma incógnita, não tem nenhuma letra, é uma conta fechada, portanto, não é uma equação. A próxima sentença, x mais 7 é igual a 12. Essa sim apresenta uma letra, a incógnita, e aparece também o sinal de igualdade, logo é uma equação. Particularmente, se eu for resolver essa equação, eu vou pensar o seguinte: que número que eu tenho que colocar aqui para fechar a conta? Qual número somado com 7 vai dar 12? Aí você vai pensar um pouco e vai ver que é o número 5, não é verdade? Pois 5 mais 7 é igual a 12. Portanto, x é igual a 5. Na segunda sentença, na última sentença, A menos 6 é igual a 10. Novamente, ela possui a incógnita, que no caso está sendo representada pela letra A, e possui a igualdade. Portanto, sim, é uma equação. E se você quiser resolver essa equação, você vai pensar o seguinte: que número que eu vou colocar aqui no lugar do A para que feche essa conta, para que feche essa igualdade? Qual é o número que, tirando 6, sobra 10? Aí se você pensar um pouquinho, você vai ver que será o 16 no lugar do A, pois 16 menos 6 é igual a 10, tá certo? Portanto, a solução para essa equação seria A igual a 16. Vamos então, outro exemplo a respeito do processo de resolver as equações. Olha só, 3 vezes n igual a 15. A letra é a nossa incógnita, ela representa o valor que a gente quer descobrir. O objetivo de uma equação é descobrir o valor que deve ser colocado no lugar da letra, aqui no caso no lugar do n, para que dê certa conta. 3 vezes o que é igual a 15? Bem, logicamente você já deve ter percebido que no lugar do n você vai ter que colocar o número 5, pois 3 vezes 5 é igual a 15. Portanto, eu posso afirmar que o valor do n é 5. E daí eu escrevo aqui, ó, n é igual a 5. Isso significa resolver uma equação do primeiro grau, tá certo? Descobrir o valor que eu tenho que colocar na letra para que a conta feche. E aí na resposta você vai colocar desse jeito, ó. Qual que é o valor dessa letra? Então a gente descobriu que o n tem que ser 5. Beleza, vou escrever aqui, ó, n é igual a 5. Eu tenho que colocar que o n tem que ser 5 para fechar a continha, beleza? Segundo exemplo, 32 menos x igual a 25. Então você vai pensar o seguinte: 32 menos quanto vai ser igual a 25? Bem, não esquecer qual é o objetivo da equação: descobrir o valor da letra. 32 menos 7, né? É igual a 25. Portanto, o valor do x, o valor da minha letrinha será 7. Então, eu coloco a solução. Aqui a resposta, ó. X é igual a 7. Numa equação, a gente vai querer que você diga a resposta. 4 vezes x igual a 100. Qual é o valor de x para que a continha fique correta? 4 vezes quanto vai ser igual a 100? Basta pensar um pouquinho, né? Se a gente pensar em moeda de 25 centavos, né? Possa nos ajudar. 4 moedas de 25 centavos vai dar R$1, não é verdade? Que é a mesma coisa que 100 centavos. Então,
4 vezes 25 é igual a 100. Portanto, no lugar do x, eu vou estar colocando o 25. Então, como é a resposta dessa equação? X é igual a 25. É assim que você tem que colocar a resposta. Tá bom? Outro exemplo, 3 vezes x mais 5 igual a 15. Está começando a complicar um pouquinho mais, né? E aí nós estamos utilizando essa estratégia, dando já uma resposta direta, tá certo? Qual número eu devo colocar no lugar da letra para dar certo a conta? 3 vezes quanto mais 5 igual a 17. Tem gente que vai ter dificuldade, tem outros que vai perceber claramente. E você também pode fazer tentativas, né? Pode fazer tentativas. Por exemplo, bora começar a colocar alguns valores. Será que o x é 1? Deixa eu testar aqui o x sendo 1. Se o x fosse 1, 3 vezes 1 é igual a 3, mais 5 dá 8. Tá longe, né, do 17. Então o x está pouco. Bora botar um valor maior para o x. Será que o x é 2? 3 vezes... Se o x fosse 2, olha só. 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Já está chegando perto, mas ainda não chegou no 17. Bora aumentar o valor do x. Será que vale a pena o x estar sendo 3? Poderia, mas bora para o x igual a 4 para ver se dá certo. No lugar do x, se eu colocar 4, bora ver. 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, opa, 17. Dá exatamente 17. Então, o valor do x tem que ser 4. Então, vou colocar a minha solução, ó. X é igual a 4. Tá bom, pessoal? Então, apresentei aqui para vocês uma primeira forma de você analisar uma equação. Vamos agora para uma outra situação, que é através das balanças, tá bom? Para a gente ter essa ideia mais aprofundada a respeito das equações, tá bom? Vamos utilizar agora aqui, no caso, a balança de 2 pratos. Você já deve ter visto ela em alguns mercados, na feirinha, ou então nos livros que você viu, tá bom? E a gente já trabalhou com elas, trabalhando nas propriedades da igualdade, tá certo? Na igualdade. Então, vamos utilizar ela para comparar 2 pesos, tá certo? Nós temos aqui um exemplo, olha só, de uma balança em equilíbrio, porque eu coloquei o mesmo peso nos 2 pratos. Pode observar que nesse prato eu coloquei 3 bolinhas de tênis, e neste outro prato eu também coloquei 3 bolinhas de tênis, supondo que cada bolinha tem o mesmo peso, né? Vamos utilizar essa palavra, peso, tá bom? O mesmo peso que está nesse outro também. Portanto, a balança está em equilíbrio. Agora, nessa outra situação aqui, eu coloquei 2 cubos neste prato e coloquei apenas 1 cubo neste outro. Portanto, o que acontece? Como este prato está mais pesado, por ele ter 2 cubos, esse prato tende a ir para baixo, né? Por conta da gravidade. E esse aqui vai para cima, ok? Portanto, se a balança estiver em equilíbrio, é porque o peso nos 2 pratos é o mesmo. E se a balança estiver em desequilíbrio, o prato que estiver mais para baixo, logicamente, é o mais pesado. O que isso aí tem a ver com equações? Vou pegar aqui um problema simples envolvendo uma balança. Nós temos essa situação aqui. Vocês podem observar que a balança está em equilíbrio. Aliás, quando a gente estuda equações, nós sempre vamos estar trabalhando com balanças em equilíbrio, tá bom? A equação representa uma balança em equilíbrio, que é o nosso caso aqui. O peso nos 2 pratos é o mesmo e eu preciso descobrir qual que é o peso desse cubo aqui, ó. Beleza? É como se ele fosse a nossa incógnita. Só que não é uma letra, é um cubo, né? Então, digamos que esse peso aqui vale 1 kg. E aqui nós temos 3 pesos de 1 kg. E aí, qual que é o peso do cubo? Se você parar e pensar um pouquinho, você já vai chegar na solução. Mas vamos tentar abordar esse problema através de uma equação. Vamos pegar essa representação desse balanço e transformar em uma equação. Como é que a gente representa ela? Utilizando, no caso, o quê? As expressões algébricas, né? Para organizar a nossa equação, tá bom? A princípio, eu não sei qual que é o valor do cubo. Eu quero descobrir, é uma interrogação. Lembra que a gente coloca nos valores do valor que a gente não conhece, a gente coloca o quê? Coloca uma letra, né? E qual é que a gente mais utiliza? A gente utiliza mais a letra X, tá bom? Vou colocar aqui um X. Eu não sei qual é o peso do cubo, portanto vou representar por uma incógnita, a incógnita X. E a partir dessa balança de 2 pratos, eu posso estar montando uma equação. Vamos lá? Nesse primeiro prato,
o prato da esquerda, o que nós temos? Nós temos o x mais um peso de 1 kg. Então vai ficar x mais 1 no prato da esquerda, tá certo? E o peso do prato da esquerda é igual, aqui é o sinal de igualdade, né? Tem que ter, né, o sinal de igualdade, é igual ao peso do prato da direita, tá certo? Já que a balança está em equilíbrio, tá certo? E aqui no caso, no prato da esquerda, como temos 3 pesos de 1, então vou colocar 3 vezes o número 1, 1 mais 1 mais 1, tá certo? Ou se a gente quiser, pode simplificar, ó. Do lado da esquerda fica x mais 1, no prato da esquerda temos x mais 1, e no prato da direita nós temos 3 pesos de 1, que dá no caso 3, 1 mais 1 mais 1, 3, né? Não é verdade? Podemos simplificar assim, tudo bem? Estamos trabalhando com a estratégia da balança para te mostrar o conceito da ideia de equação. Agora, pensando só na equação, vamos tentar resolver ela? O que eu tenho que fazer? Tentar descobrir o valor do x, né? Que número que somado com 1 vai ser 3? Ora, fácil demais, é o 2, não é verdade? O valor do x tem que ser 2, porque 2 mais 1 é igual a 3. Portanto, o peso do cubo será 2, beleza? Ou seja, eu representei esse problema de uma balança através de uma equação, resolvi a equação e encontrei o valor do cubo, tá certo? No caso, coloquei a incógnita para dizer que vale 2, tá bom? Como esse x representava o cubo, portanto, o cubo vale 2, tá certo? Então, tal que se você ver, se fizer 2 mais 1 vai dar 3, né? E desse outro lado, eu também tenho 3 quilos, por isso que a balança está em equilíbrio, tá certo? Muito bem. Vamos agora ver uma outra situação, lembrando que aqui são situações simples, tá bom? Vamos agora para uma outra situação, aumentando um pouquinho de nível. Escreva a equação correspondente a cada balança e indique o peso do objeto através da sua solução da equação. Na verdade, eu vou apresentar esse exemplo aqui, né? A gente vai analisar a situação e vamos ver como transformar em uma equação e também descobrir o valor da letra, o valor do x. Olha só, a balança está em equilíbrio, portanto temos uma igualdade entre o peso dos dois pratos. E se nós temos uma igualdade, nós estamos falando em equação. Se temos uma igualdade e temos algo desconhecido que queremos descobrir, portanto temos uma equação. Nesse caso, eu preciso descobrir o peso das duas bolas verdes, né? Ou os dois pesos verdes. Vou chamar de bolinha, tá certo? A princípio eu não sei qual que é o peso delas. Se eu não sei, eu posso colocar o valor de x em cada um, né? Já que eu não conheço, as duas são iguais e eu não conheço, então cada uma vale x, tá bom? Então o x é o peso de cada uma das bolinhas. No prato da esquerda, então como é que eu vou representar? Eu coloco x mais 2 quilos. X mais 2 quilos, tá aqui ó, x mais 2 quilos. Que é igual a quanto? Já que a balança está em equilíbrio, é igual ao prato da direita, que é 14 quilos. Portanto, essa equação aqui representa a situação que está ocorrendo na balança, tá certo? Olha bem para a equação e olha para a balança para ver se corresponde direitinho. Eu ainda posso simplificar, né? Em vez de escrever x mais x, eu tenho quanto x? 2x, né? Então vai ficar 2 vezes x. Olha só quantas vezes aparece o x? Aparece 2 vezes, ó. Portanto, ó, 2 vezes o x, tá aqui, ó, 2 vezes o x, mais o peso de 2 quilos, mais 2, que vai ser igual a 14. Aqui no caso você não precisa colocar quilo, basta colocar só os números. Então essa aqui é até mais bonitinha, mais objetiva, mais simples para você escrever a equação. E aí, resolvendo, já até coloquei a resposta aqui, você teria que pensar qual número eu deveria colocar no valor do x para que a gente pudesse fechar a conta. Olha só, se eu fizer 2 vezes 6, vai dar 12, mais 2 vai dar 14. E aí a conta fecha, tá certo? O único valor de x para que a conta feche é o x valendo 6. Então essa é a nossa solução. Eu escrevi a equação e encontrei a solução. Então tal que se eu colocar o 6 aqui no lugar de cada bolinha, ó, 6 mais 6, 12, 12 mais 2, 14. E daí a balança fica em equilíbrio, porque o peso do outro lado também é 14. Então o que vocês vão ter que
está analisando nas equações, você tem que ter essa ideia de igualdade, tem que ter essa ideia de encontrar um valor do x, do m, do n, uma incógnita qualquer, para que você possa, a partir desse conceito básico, entender que toda equação parte desse princípio. Tudo bem? Parte sempre desse princípio, tá bom? Então, eu apresentei aqui para vocês essas formas de ver. Vamos então para os nossos exercícios. Ok, então esse foi o primeiro momento que a gente mostrou para vocês qual ideia vocês devem seguir no momento de resolver uma equação do primeiro grau, tá certo? Então a gente agora vai para a parte dos exercícios para ver se você fixou na mente e na memória de vocês as nossas ideias que a gente quis repassar para cada um de vocês, tá bom? Então, nesse momento, se você recebeu o PDF do seu professor com a atividade de hoje e que já está aí no ponto com ela, no seu caderno, pegue o seu lápis, pegue a sua caneta, pegue a sua borracha, porque a gente agora vai para a parte da correção do exercício sobre esse assunto que a gente acabou de mostrar. Quero lembrar para vocês que essas formas que eu mostrei para vocês de raciocinar, de resolver uma equação de primeiro grau é a forma mais simples. É a forma mais simples. Quando a equação é simples, aí dá para você utilizar essa estratégia. Mas depois as situações de equações de primeiro grau vão ficar cada vez mais complexas e, portanto, você precisa conhecer outras estratégias. Hoje, nós estamos apresentando para vocês a forma mais simples das equações do primeiro grau. Tudo bem? Vamos então para a parte dos nossos exercícios. Vamos ver se você aprendeu? Olha só, a primeira questão diz assim: indique as sentenças que são classificadas como equações do primeiro grau, tá certo? Então, aqui nós temos da letra A até a letra F, e aí no caso você vai dizer quais dessas alternativas aqui são sentenças que são equações do primeiro grau, tá certo? Lembrando, para ser uma equação do primeiro grau, o que é que tem que ser? Tem que ter duas condições. A primeira condição tem que ter o sinal de igualdade. E a segunda condição tem que ter uma letra, a variável, a incógnita, que é para poder você saber que tem que descobrir alguma coisa. Se já aparecer ali todos os numerozinhos bonitinhos, organizados, sem ter que descobrir nada, então não é uma equação, é simplesmente uma expressão numérica, é simplesmente uma sentença, tá certo? Então aqui no caso a gente vai identificar dessas aqui, quais delas são classificadas como equações do primeiro grau. Eu coloquei aqui sim ou não, tá certo? Você vai dizer sim ou não, se é ou não é equação do primeiro grau, tudo bem? Agora, se você colocou o nome equação, tudo bem, não tem problema. Vamos lá, primeira questão. X mais 3 é igual a... X mais 3 é igual a 8. O que vocês acham dessa situação? Olha só, x mais 3 é igual... X mais 3 é igual a 8. Vocês acham que ela é uma equação do primeiro grau? Olha só, tem o sinal de igualdade, não é verdade? Primeira condição, e tem uma letra, na qual o objetivo é encontrar o valor dessa letra. Qual é o número que somado com 3 é igual a 8? Ou seja, é uma equação aqui na letra A, com certeza. Na letra B, 7 mais 12 é igual a 19. Opa, tem o sinal de igualdade. Tem os dois membros aqui do lado do outro, mas não tem a letra, portanto, não é equação. Na letra C, opa, tem a letra, tem um M aqui, ó, 2M menos 5. Mas não tem o sinal de igualdade, logo não é uma equação. Na letra D tem a letra, tá aqui o primeiro membro, o segundo membro, opa, mas aqui não é um sinal de igualdade, né? Aqui está dizendo que é um sinal de desigualdade, portanto, também não é uma equação. Vindo aqui para a letra E, é tão pequenininha, né? Será que aqui é uma equação? Sinal de igualdade, letra. Se tem uma letra e tem um sinal de igualdade, então no caso é classificado como uma equação. Tá certo? Então aqui na letra E, com certeza é uma equação. Aqui apareceu sim, mas na verdade vocês vão colocar ou apareceu não, mas na verdade vocês vão colocar sim, tá bom? Não é não. Corrigindo aqui. E vindo para a letra F, nós temos sinal de igualdade e temos a letra B. Portanto, essa é também classificada como uma equação do primeiro grau. Então, apenas a letra A, a letra E e a letra F são classificadas como equações do primeiro grau. Tudo bem? Anote aí o resultado, por favor. Pronto, agora vamos então para a nossa segunda questão. Observando as equações de abaixo, indica a solução de cada uma delas. Olha só, aqui é uma equação, aqui também é uma equação, aqui também é uma equação. Na letra A, x mais 3 igual a 8. Está aqui a letra, está aqui o sinal de igualdade. Aí você vai pensar o quê? Bora aqui resolver essas questões de forma
de forma mental. Só raciocinando você já consegue imaginar qual número deve ser colocado no lugar da letra. Equação se trata disso, viu? Qual é o número que somado com 3 é igual a 8, pessoal? Qual é o número que somado com 3 é igual a 8? Parabéns para você que disse que é o 5. Pronto, essa já é a nossa resposta. X é igual a 5, pois 5 mais 3 é igual a 8. Essa já é a solução. Calma, agora você não vai sair para aí dizendo que já sabe tudo de equações do primeiro grau, não. Como eu falei para vocês, aqui é a parte mais simples, tá certo? Se fosse um videogame, um jogo de videogame, aqui seria a fase 0, tá certo? Aqui seria o começo do começo. Aqui na letra B, m menos 4 é igual a 6. Você vai pensar como? Qual é o número que tirando 4 sobra 6? Aí você vai raciocinar um pouco. Qual é o número que tirando 4 sobra 6? Aí com certeza vai surgir que número? Parabéns para você que disse que é 10, pois 10 menos 4 é igual a 6. Já vindo aqui para a letra C, qual é o número que multiplicado por 2, ó, 2x, está tudo junto. 2 vezes x menos 1 é igual a 7. Qual é o número que multiplicado por 2, tirando 1, é igual a 7? Bora ver se é um 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1 é 7? Não. Bora ver se é um 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Pronto, então no caso, o nosso x é igual a 4. Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa última questão de hoje. Transforme a situação de cada balança abaixo em uma equação e em seguida encontre o valor da incógnita. Ou seja, aqui, como eu mostrei para vocês no vídeo, né, a balança de 2 pratos representou muito bem uma equação do primeiro grau quando a balança está em equilíbrio, ó, quando elas estão em equilíbrio. Então aqui a gente pode pegar essa situação, transformar uma equação e descobrir aqui no caso o valor dessa caixa aqui, e aqui na letra B descobrir o valor desse X aqui que está em cada um das caixas aqui. Vamos lá? Na letra A, olha só como é que eu vou representar ela. Aqui desse lado tem 1, 2, 3, 4, 5, e desse lado tem uma caixa mais 2. No lugar dessa caixa eu coloco um X, e coloco o X mais 2, tá aqui ó, do outro lado, ó, 2 mais X é igual a 5, ficou assim, ó. Não tem problema, você também pode deixar desse jeito. Na próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades da igualdade. Então você pode deixar, ó, no primeiro prato tem 5 e no segundo prato tem 2 mais x no lugar da caixa. 2 mais quanto que dá 5? O pensamento que você tem que ter é esse. 2 mais quanto que dá 5? Obviamente, então no caso, essa caixa vale 3, porque 3 mais 2 é igual a 5. É só isso que tem que fazer, somente isso. Já que na letra B, temos duas caixas, cada uma tem a letra X, aqui tem 100 gramas e aqui tem 500 gramas. E a balança está em equilíbrio, portanto eu posso representar através de uma equação do primeiro grau. Do primeiro lado, 2x mais 100 é igual a 500. Pronto, é assim que você vai organizar. 2x mais 100 é igual a 500. Tudo bem que aqui é gramas, mas não importa. O importante nesse momento é você colocar os números. 2 vezes quanto mais 100 que dá 500? Será que é 2 vezes 100? Deixa eu ver, 2 vezes 100 dá 200, mais 100 só dá 300. Bora aumentar, bora ver se o x é 200. 2 vezes 200, 400. 400 mais 100, opa, 500. Então, no caso, o nosso x vale quanto? Vale 200. Então, aqui, no caso, a gente apresentou para vocês estratégias de formas mentais de você supor quanto que é o valor do x. Então, essa foi a nossa aula de hoje que a gente quis apresentar para vocês, tá bom? Na aula de amanhã, a gente aumenta mais o nível de dificuldade das equações do primeiro grau. Tenha uma ótima segunda-feira e até a nossa aula de amanhã. Tchau, tchau, pessoal!